Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora para trazer as minhas opiniões sobre o capítulo 1121 de One Piece, que foi um capítulo bem impactante, onde o Oda deixa aberto o caminho para quem vai se tornar o rei dos piratas. Não é porque o Luffy é o protagonista e a gente vê a sua história, e ele é que vai se tornar o rei dos piratas, no final vai encontrar o One Piece. A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá para esse capítulo maravilhoso. Que ele já começa com um ataque frenético aqui do Saturne aos gigantes, ali com diversos dos seus tentáculos, vamos dizer assim, das suas patas, que são venenosas, atacando ali os gigantes, eles se protegendo. Enquanto o próprio Luffy diz que é para eles tomarem cuidado porque essas patas são venenosas. Enquanto o Luffy está planejando ali contra-atacar, ele vê a Bonnie se esforçando para continuar se mantendo na forma de Nika, para que ela continue lutando. E após isso, ele começa a dar diversos incentivos para a Bonnie continuar lutando. Inclusive, ele continua protegendo ela e dando forças. Bora lá, Bonnie, é assim mesmo. Continue, vai pra frente, bora continuar lutando. A gente tem que vencer esse cara. E não é como se o Luffy não conseguisse vencer o Saturne sozinho ou mandar ele pra longe sozinho, porque ele já sabe que não consegue dar dano nesses caras. Mas é como se o Luffy, ele, mesmo não sabendo da história da Bonnie, ele entendesse que ela é que tem que se levantar contra os Gorosei, ela é que tem que crescer e evoluir para que ela possa se proteger. A gente imagina que no final desse arco, muito provavelmente a Bonnie não vai navegar com Chapéu de Palhas. Eu adoraria muito que ela continuasse navegando por toda a história que o Oda introduziu em relação a ela, seus pais e o seu propósito futuro, que é encontrar Nika, ajudar Nika, viajar com Nika junto com o seu pai ou algo do tipo. Então eu gostaria que ela entrasse pro bando, mas se ela não entrar, pelo menos o Luffy, ele tá instigando ela para que ela lute com suas próprias mãos, inclusive utilizando o seu poder, porque ela tá copiando aqui a forma e os poderes de Nika. Aqui a gente tem um corte para a continuação do discurso do Vegapunk. E muita gente está reclamando que o Vegapunk não para de falar nunca, e esse final do arco de Egghead tá bem fraco em questão de batalhas. Mas vocês têm que perceber que, por exemplo, One Piece ele não prende o leitor por batalhas, mas também por batalhas, mas o foco principal não é esse. Aqui a gente está tendo dois focos. Primeiro, as revelações que o Vegapunk está fazendo, e segundo, essa fuga do Chapéu de Palhas da ilha. Se o Oda introduzisse um terceiro foco de atenção, que seria uma batalha grandiosa aqui, a gente perderia, ou a maioria dos fãs perderiam o interesse nesses dois outros elementos, que são o Vegapunk contando a história e os Mugiwaras tentando fugir da ilha. Então eu acredito que, por mais que em questão de batalha esse final de arco não esteja indo em direção ao que os fãs realmente queriam, ou eles estarem achando meio amarrado, meio lento esse final de arco, na verdade não é bem assim. Na verdade o Oda ele só está sendo condizente com o que ele apresentou desde o início desse arco, que foi um arco mais de conhecimento, com o Vegapunk revelando diversas coisas em relação a um mundo de One Piece no geral, Akuma no Mi, agora Século Perdido, sobre o que vai acontecer no futuro, e é exatamente sobre isso que ele fala agora, porque ele diz que as armas que um dia afundaram o mundo, como era o mundo há 800, há 1000 anos atrás, agora essas armas ainda estão ativas e elas vão ser utilizadas mais uma vez. E o interessante é que quando ele fala isso, a gente tem foco em três personagens, que são a Vivi, a Shirahoshi e a Aiza. Não especificamente a Aiza, porque aparecem outras pessoas, mas essas três personagens, elas já foram foco de teorias sobre elas estarem intimamente relacionadas às três armas ancestrais. A Shirahoshi a gente sabe que é a Poseidon. A Vivi já teve relacionada com a Pluton, até porque a primeira vez que essa arma foi introduzida foi no arco de Alabasta, e já tivemos teorias até do canal Akagami, do Araújo, meus brothers, sobre a Aiza estar relacionada à arma Uranus.
Se eu não estiver enganado, é sobre aquela teoria de carroça, cavaleiro e carroceria, alguma coisa assim, eu não lembro bem. Mas o Oda, ele colocou especificamente essas 3 personagens no momento em que ele está falando sobre as armas ancestrais. Será que o Oda está meio que confirmando algo relacionado a essa teoria? Achei bem interessante isso. E aí ele continua falando sobre raças que o governo mundial extinguiu ou tentou extinguir, e aí ele mostra alguns personagens de raças que a gente já foi introduzido na obra. A última delas foi os Bucaneiros, que é a raça ali do Kuma, e muito provavelmente a do Barba Branca também, porque o formato do rosto deles é exatamente o mesmo e a estatura deles é gigante, então provavelmente esses dois são Bucaneiros, que são uma mistura de ser humano com gigante. A gente tem a raça dos Lunarianos e os Três Olhos. Eles têm ênfase nesse capítulo aqui também, porque o governo mundial tentou acabar com essas raças, mas elas não foram extintas e elas têm um grande impacto no futuro do mundo de One Piece. Inclusive, esses 3 personagens aqui podem ser ou vão ser muito importantes até o final da obra. O King pode ser trabalhado de alguma forma, mas eu não imagino como por enquanto, mas a Purim foi capturada pelo Barba Negra e vai ser utilizado, ele vai querer utilizar o seu poder dos 3 olhos para que ele possa ter acesso às informações dos poneglyphs. Agora, voltando para a batalha, nós temos que o Saturn vê aquela forma da Bonnie em Nika que ele ainda não tinha visto, e ele ataca ela dizendo ou declarando que ela é só uma cópia barata de um poder que ela não entende. E realmente, ela ainda está tendo dificuldades para utilizar os poderes de Nika para se manter na forma de Nika, e aí ele vai aproveitar essa chance para atacar ela com tudo, mas o Luffy bloqueia. O Luffy está dando todo o suporte necessário para que ela consiga lutar sem problemas, afinal de contas ela ainda é uma criança. E quando ela vai contra-atacar, antes disso, na verdade, ela lembra de todos os males, todas as coisas ruins que o Saturn, especificamente o Saturn, fez para sua família. Tanto para o Kuma, quando ele era uma criança, quanto especificamente para sua mãe. Porque ele foi quem fez experimentos na Guine. E aí vem a questão. Foi dito que ela foi raptada para ser esposa de um Tenryubito, se eu não estiver enganado. Mas será que foi de um Tenryubito mesmo? Será que ela não se tornou esposa do próprio Saturn? Será que o Saturn não poderia ser... Eu tô só viajando aqui, eu não fui procurar a fundo. Mas será que não existiria a possibilidade do próprio Saturn ser o pai da Bonnie? Porque se ele teve... eu não imagino bem, eu não consigo imaginar um cenário onde uma escrava de um Tenryubito, esse Tenryubito que pegou essa escrava para ser sua esposa, cede ela para o Gorosei fazer experimentos nela. Faria mais sentido se a Guine já tivesse ido como esposa do Saturn, uma das, e aí ele, como marido dela, fez experimentos nela. E aí existiria essa possibilidade da Bonnie ser filha do Saturn. Será que isso poderia acontecer? Seria bem interessante, porque aqui ela estaria lutando pelo seu pai, que não é o seu pai biológico, mas é o seu pai de criação, contra o seu pai biológico, que é o seu pai de verdade. E aí ela tá lutando e dando tudo de si para derrotar esse cara, para matar esse cara. Inclusive, o maior pivô dos desastres na vida da Bonnie seria o seu pai biológico. Isso seria absurdo. Só que eu não pesquisei a fundo e não tenho base ainda para confirmar ou para dizer quase certeza que isso acontece, mas seria muito da hora. Aqui também nós temos, em meio a essa batalha, uma outra discussão que o Oda levanta sobre tudo dar errado na vida de uma pessoa e ela se sentir sozinha e no final ela querer cometer algo contra ela mesma para deixar de viver esse tormento. E a Bonnie, ela fala que pensou nisso, passou por isso, mas mesmo assim ela continuou vivendo, porque era isso que os seus pais queriam. Então, esse aqui também pode ser interpretado como uma lição do Oda, ou meio que um discurso do Oda sobre as pessoas não desistirem da sua vida, não cometerem aquela ação que vai acabar com a vida delas mesmas.
Muito disso é porque esses problemas em um momento vão passar. Pode ser que você consiga resolver o seu problema ou até que consiga amigos que te ajudem a resolver esse problema. E ainda você tem que pensar que que os seus pais, na verdade, eles não iriam querer que, de forma alguma, você deixasse de existir nesse mundo. Então essa também pode ser uma lição que o Oda está querendo passar pra gente. E em relação a Bonnie, acredito que ela entrar pro bando do Chapéu de Palha seria uma forma dela se manter feliz. E aí ela continuar navegando pelo mundo de One Piece, continuar a sua jornada. Adoraria que ela entrasse no bando dos Chapéus de Palha. Pra aí, ela preparar o seu ataque junto com o Luffy, que tá dando todo o suporte ali pra ela, pra atacar o Saturno e acabar de vez com ele. Porque eles lançam um soco de Nika, que é bem da hora. A Bonnie acerta um socão, como se fosse no Gear Third, na cara do Saturne, enquanto Luffy acerta diversos outros socos em volta dele, nas suas patas, nas suas costas, para não deixar ele revidar. Como se ele realmente quisesse dar todo o suporte para que a Bonnie consiga derrotar esse cara. E é exatamente isso que acontece, porque depois desse ataque, o Saturne todo desfigurado é mandado para o mar. E aqui a gente tem um ponto importante, porque no próximo capítulo a gente vai ver se esses caras eles realmente comeram uma Akuma no Mi ou se eles são essa entidade desde o princípio, ou esses poderes que eles têm foram dados a eles desde o início de uma outra forma que não comendo uma Akuma no Mi. Porque do jeito que ele tá caindo aqui, ele vai cair no mar. E aí a gente pode imaginar que, sei lá, vários cenários. Alguém pula para salvar ele quando ele voltar para sua forma normal, ou ele vai ser invocado na ilha de novo, ou alguma coisa do tipo. Mas a gente vai ter uma resposta do que são esses caras. São usuários de Akuma no Mi, ou eles são essas entidades mesmo? E aí eles só meio que se transformam em seres humanos para não colocar medo nas pessoas. Eles só tomam a forma de humanos para isso. A gente vai ter essa resposta no próximo capítulo daqui 2 semanas, porque do jeito que tá aqui, ó, caiu no mar. E aí a gente vai ter uma resposta do que vai acontecer ou o que acontece quando esses caras caem no mar. E o Oda tá flertando muito em diversos capítulos com esses caras não tendo medo do mar. No capítulos anteriores, o Arcuri, se eu não estiver enganado, ele iria pular no navio de Elbaf no mar, sem se importar se ele iria errar ou não, se ele iria cair no mar ou não. O Vegapunk continua seu discurso falando sobre pessoas que não podem ser paradas. E aí ele se questiona se isso foi algo natural ou se foi premeditado pelo próprio Roger. Acredito que, na minha concepção, acredito que o Roger realmente premeditou isso. Ele chegou até o One Piece, descobriu a verdadeira história, viu que ele não conseguiria fazer nada pelo pouco tempo que lhe resta, ou, muito provavelmente porque não estava no momento de alguém que chegou ao One Piece fazer alguma coisa, então ele jogou pra frente, algo que o próprio Joy Boy fez há 800 anos atrás. Como ele não conseguiu, ou como ele perdeu a guerra lá atrás, ele jogou todas essas ferramentas necessárias para o futuro, para que alguém conseguisse chegar até o One Piece e mudasse a história de alguma forma, ou vencesse o governo mundial de alguma forma. Pra gente finalizar esse capítulo, com o Oda dando ênfase nos 3 Yonkous, sem contar o Luffy que tá lutando agora, que é o Barba Negra, o Shanks e o Bug, com os seus bandos alvoroçados querendo ir atrás do One Piece com tudo. E aí o próprio Vegapunk fala que, muito provavelmente, alguém que vai chegar no One Piece não seja quem o Joy Boy tá esperando. Porque o Joy Boy espera um determinado tipo de perfil de pessoa que vai chegar lá no One Piece e vai fazer exatamente o que ele estava planejando há 800 anos atrás. Mas muito provavelmente isso não vai acontecer, porque não é só o Luffy. Pode ser que o Luffy seja esse perfil que o Joy Boy tá esperando, mas não é só o Luffy que está atrás do One Piece, que está próximo de encontrar o One Piece. Nós temos o Barba Negra, nós temos o Shanks e o Bug, que também entrou nessa conversa aqui meio que pela tangente, com o Mihawk e o Crocodile ali assustados com o que vai acontecer no futuro, para finalizar esse capítulo com esse painel absurdo do Oda,
nos mostrando aqui os principais personagens que estão, na verdade, na corrida pelo One Piece. Porque a Marinha também tem interesse no One Piece, mas é para que os piratas não consigam chegar lá. O governo mundial também. E aqui a gente tem os 4 principais, que são o Luffy, o Shanks, Barba Negra e Buggy. E aqui embaixo a gente tem uma rapaziadinha ali bem interessante. Os revolucionários com Dragon e Sabo. Nós temos o Aokiji, que já faz parte ali do bando do Barba Negra, mas a gente não sabe suas verdadeiras intenções. Eles não são amigos. Nós temos o Akainu, que representa a Marinha. Akainu e Kobe, que representam a Marinha, mas com opiniões diversas ou opostas sobre como fazer as coisas. Nós temos aqui o governo mundial representado pelo Imu-sama e pelo Garling, além dessa figura misteriosa que muita gente está dizendo que é um irmão do Shanks. Eu não duvido que seja, até porque quando o Dragon fala sobre os Cavaleiros Reais, ele tem uma figura central que aparenta muito ser o Shanks, mas eu acredito que não seja, e realmente pode ser um irmão do Shanks. Também não acredito que seja o Garling, porque se o Dragon tivesse visto o Garling, ou tivesse se referindo ao Garling, o Oda teria feito a silhueta lá com a meia-lua que o Garling tem no desenho ali da sua cabeça com a barba. Mas não, ela tem um exemplo ali de uma figura mais jovial. E essa figura jovial, muito provavelmente, é um irmão do Shanks, talvez. Adoraria que fosse. Por isso que eu digo, ou por esse painel aqui, que eu acredito que o Luffy, muito provavelmente, não vai encontrar o One Piece, ou não vai se tornar Rei dos Piratas. E o Oda já deu um indício disso quando o próprio Luffy fala que seu verdadeiro sonho é outro. Se tornar Rei dos Piratas é só um meio para ele se tornar, ou para ele realizar o seu sonho. E aí ele declarou o seu sonho para os Chapéus de Palhas. Todos eles já sabem qual é esse sonho do Luffy. Mas se tornar Rei dos Piratas é só um meio para isso. Mas se mesmo não se tornando Rei dos Piratas, o Luffy conseguir realizar o seu sonho, ele não vai se importar em ser o Rei dos Piratas e encontrar o One Piece. E aí a gente vai ter que Buggy pode se tornar Rei dos Piratas, não duvidem disso, porque ele foi galgando níveis em One Piece até se tornar Yonkou. Para ele se tornar Rei dos Piratas é só um espirro. Barba Negra, Shanks. A gente tem aqui esse outro cara aqui que muito provavelmente é um Cavaleiro Sagrado que vai querer se intrometer também. Então, meu irmão, o final de One Piece tá absurdo, porque muito provavelmente o Luffy não vai se tornar o Rei dos Piratas e essa guerra pra encontrar o One Piece e se tornar o Rei dos Piratas, ela vai ser absurda. Mas eu quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo. Já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!